Ok. Já suas ideias. Essa pegada, eu queria chamar um grande relator de saberes, uma liderança quilombola incrível, que vai trazer para a gente também uma perspectiva interessante, uma perspectiva urgente, uma perspectiva que a gente precisa dividir, né? Mais um encontro para a noite de hoje, Antônio Bispo. Um salve para nós e para esse ambiente. Meu nome é Antônio Bispo dos Santos, nasci no dia 10 de dezembro de 1959, no Vale do Rio Berlengas, no Piauí. Eu gostaria de começar com o tema, colabore ou colabora. Então, eu vou convidar vocês para colaborarem comigo em uma dissertação. É fácil, é um poema que talvez vocês ainda não tenham visto, mas, para ser justo com o tema, vocês vão conseguir compartilhar esse poema comigo, mesmo sem conhecer a letra. Topam já está? Eu vou dizer as duas primeiras frases. Aí, daí para frente, eu digo uma e vocês dizem a outra, tá bom? Vocês vão sempre dizer a segunda. Então, preste atenção que eu vou dizer a primeira e a segunda, e vocês vão sempre dizer a segunda. Uns extraem os frutos nas árvores. Outros expropriam as árvores dos frutos. Agora eu vou dizer a primeira e você diz a segunda. Uns extraem os animais na mata. Outros uns extraem os peixes nos rios. Outros uns extraem a brisa no vento, outros uns extraem o calor no fogo, uns extraem a vida na terra. Então, pensando assim tão diferente, onde e como vai haver colaboração? Essa é a pergunta da nossa conversa. Então, eu sou quilombola e não existe um quilombo igual no Brasil. Todo quilombo é diferente. Apesar dos antropólogos e dos arqueólogos, dos historiadores, quererem colocar os quilombos tudo no mesmo cachimbo. Eles pesquisam um e dizem que todos são iguais. Não há um quilombo igual. Porque os quilombos, eles são uma organização confluente com o ambiente. A gente vive de forma confluente com todos os viventes. Então, de acordo com o ambiente onde o quilombo é composto, ele tem um modo diferente dos outros quilombos. Mas também os arqueólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, esse povo todo das academias, eles tentaram explicar o que é quilombo a partir do processo escravocrata, apenas. Tem uns que dizem, não, os quilombos existiram porque tinham um modo de produção que precisava de uma mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava foi útil para o sistema, que era um sistema colonialista e que hoje é um sistema capitalista. Eu resolvi pensar diferente. Eu compreendo que ninguém entende um rio porque vê uma enchente. Eu só conheço o rio se eu conhecer a sua nascente. A enchente é passageira, é temporária, pode vir ou não, tem ano que enchente, tem ano que não tem enchente. Mas enquanto tiver nascente, tem rio, então é preciso conhecer a nascente. Então eu precisei estudar profundamente o sistema colonialista e a sua nascente. E profundamente o sistema contra-colonialista, eu estou dizendo contra, não estou dizendo e nem 10, eu estou dizendo contra, e a sua nascente. Então, para mim, o quilombo é uma organização contra-colonialista. E a cidade nacional, o Estado Nacional é uma organização colonialista. Então, o Brasil é um Estado colonialista. Por quê? Não foi criando os Estados nacionais, se acabou com o colonialismo, não. Se acaba com o colonialismo, mudando o comportamento da sociedade. E ela não mudou.
Então, eu vi maravilhosamente a fala da nossa companheira dizendo que é preciso discutir o racismo. Eu não discuto o racismo, eu discuto o colonialismo e todas as suas mazelas, inclusive. Mas primeiro eu discuto o colonialismo, porque o racismo é apenas um segmento do colonialismo. E eu não vou gastar meu tempo discutindo um segmento se eu posso discutir o conjunto, se eu posso discutir a essência. Então, não vou detalhar muito isso, mas vou só citar. A bula papal de 1455, do Papa Nicolau V, que vocês podem acessar na internet, ou nos documentos aí da igreja, vocês vão encontrar o documento oficial. Então, a bula papal diz o seguinte: autoriza ao rei de Portugal a invadir, expropriar, subjugar, humilhar, destruir e submeter à escravidão perpétua todos os inimigos de Cristo e outros saracenos, e humilhar todos os seus principados e congados onde o povo for pagão. Só isso que essa bula diz. Então, quem escolheu o povo que ia ser atacado pelo colonialismo foi uma religião, a religião eurocristã monoteísta. E eu estou dizendo eurocristã porque a primeira coisa que os europeus colonizaram foi Jesus. Jesus vem da oralidade, eles levaram Jesus para a escrita. Jesus nasceu em outro lugar, eles levaram para Roma. Então, eles criaram um Jesus, eles colonizaram Jesus, para depois, através de Jesus, colonizar o povo. Então, é por aí que eu estudo a realidade das relações entre os povos nesse estado colonial chamado Brasil. E aí vem uma outra questão. Você quer ser incluído nesse estado? Nunca! Primeiro, eu sou quilombola. De ser brasileiro, não faço questão. Eu não quero ser incluído numa sociedade colonialista. Eu preciso enfrentar essa sociedade colonialista. Mas eu não quero ser incluído. Eu quero até confluir com ela, eu quero até compartilhar, mas eu quero uma fronteira. Eu quero uma fronteira, os nossos territórios e os condomínios colonialistas, entre os famílias. Precisa ter uma fronteira. E eu não estou dizendo um limite, não. Estou dizendo uma fronteira. Porque, para mim, fronteira é espaço de diálogo. Porque, para nós, não tem limite. Por quê? Como eu disse, quem determinou o colonialismo foi uma religião eurocristã monoteísta. Preciso dizer que quem enfrenta isso são as religiões politeístas. Então, o povo contra-colonialista, nós, africanos na ancestralidade, os indígenas são povos contra-colonialistas porque são povos de cosmologias politeístas. Nós temos várias divindades. Diferente de quem só tem uma divindade, que é o cristão. Então, como nós temos várias divindades, as nossas divindades estão presentes em todos os elementos da natureza, a gente consegue ver nossa divindade olhando para qualquer lugar. Olha para a terra, olha para o lado, olha para a mata, olha para a água, sente o vento, e a gente vê para todos os lugares. Os colonialistas, a divindade deles, eles só vê numa direção. O Cristo deles, o Deus deles está no céu. Então, eles têm que olhar para cima o tempo todo para ver o seu Deus. Então, eles pensam como olham. Todo mundo pensa como sente. Os sentidos nos ajudam. Então, eles não sentem o Deus deles, eles só veem. Então, eles são um povo de pensamento linear. Vertical. Aí eles têm limite, porque como eles pensam na linha reta, no final da linha é o seu limite. Como nós pensamos na circularidade, nós não temos limite, é por isso que nós temos fronteira. Todo lugar da roda é começo e todo lugar da roda é meio. É só ver, não precisa ser antropólogo. Aliás, antropólogo é uma profissão que é necessária. Só precisa ver e sentir a natureza. Só isso. Por exemplo, o samba, né, como a gente pensa na circularidade, a gente dança rodando. A capoeira é rodando, o reggae é rodando, a gira no terreiro é rodando, e até meus cabelos, quando estão grandes, são rodando também. Tudo nosso é na circularidade. Então, logo, são maneiras diferentes de pensar, de ver e sentir o mundo.
Muito diferente. Então, não é dentro dessa lógica da sociedade do desenvolvimento que nós vamos resolver essas questões. Você pode ter o maior dinheiro que você tiver. O colonialismo é outra coisa. Pelé conseguiu ser o rei do futebol, mas não conseguiu ser técnico do Santos. Quantos técnicos negros já dirigiram a seleção brasileira? O cara pode ser o melhor jogador do mundo. O cara sabe jogar e não sabe ensinar a jogar. Aí você, olha como é que pensa essa sociedade colonialista. O técnico é um cara que muitas vezes nem sabe jogar. Totalmente desconectado. Mas os negros não podem ser técnico, não podem ser presidente do time, só pode ser jogador. Então, de que adianta você crescer economicamente se você não cresce dignamente? Então, o racismo é discutido na lógica do trabalho. Porque eu tenho que ser o executivo, não é isso, não. Porque um negro tem que ganhar 30 mil. Para que se precisa de 30 mil reais por mês? Quem é que precisa ganhar 30 mil reais por mês? E por que precisa? Porque está pirado, não tem tempo para viver. Só isso. Eu não preciso. Sabe por que eu não preciso? Porque o meu conceito de riqueza é outro. Qual é o meu conceito de riqueza? É eu chegar, depois de manhã, na minha casa, armar minha rede na área. E os vizinhos, ficar conversando com os vizinhos, vai passando, ei, encosta aqui, tem um café aqui, vou nem tomar um café. Ei, encosta aqui, ó, tem uma melancia, ei, encosta aqui, senta aqui, vamos conversar. Oh, o sol está muito quente, hoje não vou trabalhar não, vamos tomar uma cachaça? Isso aqui é riqueza. Por que uma pessoa tem que trabalhar todos os dias, 8 horas por dia? Qual é a matemática? Que matemática é essa? Por quê e para quem? Então, a discussão que nós estamos trazendo hoje é o seguinte: Quilombo não é um lugar de negro escravizado, não. Quilombo é um lugar de uma civilidade humana diferente. Isso é que é Quilombo. Nos quilombos não tem mendigo. E como é que diga que os quilombolas são pobres? Nos quilombos não tem gente morando na rua. Nos quilombos não precisa creche. E nos quilombos não precisa asilo. É uma coisa que a gente não entende. Como é que uma sociedade bota a geração avó no asilo e bota a geração neta na creche? E ainda diz que faz isso porque é rico. Porque tem condição para pagar. Que é isso? No quilombo é começo, meio e começo. Geração vó é o começo. Geração mãe é o meio. E geração neta, o começo de novo. Então, é por isso que nós passamos os nossos conhecimentos de geração para geração. É por isso que desde 2015, quando começou a se dizer que tinha crise no Brasil, eu disse, não, no Brasil tem mesmo, mas no quilombo não tem. Porque a crise é de um povo que não acredita no seu Deus. O povo cristão não acredita no seu Deus, ele acredita no dinheiro. Mas no seu Deus, não. Tanto é que as igrejas dizem que Deus é quem resolve, mas elas têm banco. Por que elas precisam de banco, se Deus é quem resolve? Por que a igreja diz que tem que compartilhar a riqueza, mas as melhores escolas são delas? E não são os pobres que estudam nos colégios das igrejas. Por que as igrejas dizem que tem que compartilhar? E por que os hospitais importantes são delas? E olha só que maravilha. Está vendo? A bula papal foi apenas uma orientação para que o Estado expropriasse o que é do povo e transferisse para as igrejas. As igrejas são um Estado paralelo, todas. E aí eu vejo ali umas pessoas, mas os evangélicos estão chegando nos quilombos, eles são pior do que os católicos. Não, a Bíblia é a mesma. Os católicos são piores, sabe por quê? Porque eles são camuflados. Os evangélicos, pelo menos, vão do papo reto. E eu gosto do papo reto. E aí eu falo, olha, o povo que não estão no quilombo estão preocupados, mas os quilombos estão sendo evangélicos, meu Deus. Sim, e daí qual é o problema? Nós somos poli. Como nós somos poli, nós podemos ter vários deuses, inclusive Jesus. Tá? Por quê? Essa é a nossa vantagem. Porque como nós temos nossa divindade e a deles,
a gente ganha pelo feitiço e pelo milagre. Né? E aí eu não sei como é que está meu tempo, mas para não falar só o tempo, e alguém quiser fazer alguma fala aí, eu estou disposto. Jéssica, estamos satisfeitas. Tem mais 5 minutos? Alguém quer se manifestar? Pode falar? Pois já que é assim, pessoal, eu quero dizer que nós escrevemos um livro, porque nós não queremos, não é ter emprego no executivo. Eu detesto trabalhar. Lá na nossa comunidade, a gente só trabalha terça, quarta, quinta e sexta, se não tiver feriado ou aniversário no meio. Agora, sábado, domingo e segunda, nós não trabalhamos para ninguém. Tá? Um quilombola, camarada desse, esse povo preocupado aí com a história da política, quando a Dilma caiu, aí um camarada, o comerciante, chegou para o quilombola e disse: meu irmão, a Dilma caiu, vai acabar o Bolsa Família e tua vida. Meu vizinho. Ele passa 15 dias bebendo cachaça e 15 dias descansando, para beber de novo. Aí o cara disse: tua vida. Ele disse: olha, quando criaram o Bolsa Família, eu amolei meu machado, engordurei, botei numa sacola e guardei. Não vou precisar trabalhar com o Bolsa Família, eu vou pescar, eu vou caçar, que a gente caça, eu crio umas cabrinhas, mas assim, as cabras vão para o mato e voltam. Aí esse dinheirinho dá para comprar, pagar energia e água, e roupa a gente gasta pouco, eu vou trabalhar menos. Aí o cara disse: pois é, a Dilma caiu, tu vai fazer o quê? Ele disse: olha, como eu fiquei esse tempo todinho sem trabalhar, se o Bolsa Família acabar, eu agora estou descansado e o machado está molado, eu vou trabalhar e me viro. Agora você, que sempre precisou do meu dinheiro para comprar a tua mercadoria, como é que vai viver sem o Bolsa Família? Então, o nosso conceito de mundo é outro, o nosso conceito de riqueza é outro. A gente pensa e age diferente. E aí, por isso que eu escrevi esse livro, porque eu acho que nós, sim, nós quilombola, nós negros e negras, temos que escrever e escrever muito. E escrever para as universidades ler, escrever para os evangélicos ler, porque eles vão ter que ler. Eles têm que ler meu livro, porque fala mal deles. Eles têm que ler. E a gente tem que escrever para esse povo e entrar na mente desse povo. E aí, eu não quero ser empregado. Se o Brasil tem 13 milhões de desempregados, eu não estou preocupado com isso. Eu quero ser dono do meu modo de produção. Por que eu estou com isso? O emprego é a continuidade da escravidão. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estou conversando com a favela, olha, eu sou do Quilombo, lá no Piauí. No dia 8 de agosto passado, eu fui premiado na Maré, com o mestre das periferias, porque eu só falo da parte boa de nós. Eu não falo de sofrimento. Então, nós estamos conversando, uma coisa que nós estamos chamando confluência entre os quilombos, os terreiros e as aldeias. O que é isso? Nós temos um quilombo que produz mel orgânico. Quem é que está comendo? Os colonizadores da Europa. Nós vamos bloquear. Nós vamos trazer para a favela. Primeiro nós. Se sobrar, eles comem. E estão conversando isso em todos os ramos da produção. Estão conversando com os produtores de café do Espírito Santo. Vamos conversar com os produtores de café do Rio de Janeiro. Vamos conversar com os produtores de algodão. E o papo reto é isso. E estamos conversando com as instâncias de cada povo. Cada povo tem sua instância. Nós estamos conversando com o povo do tráfico. Nós estamos dizendo: olha, estão dizendo que vocês têm que ser presos porque vocês traficam droga, então vamos traficar alimento. A gente só quer passar sem pagar imposto, só isso. Vocês têm expertise. Aí não quer outra coisa. Deixa que a gente entende. Então é isso, pessoal. É para dizer que a gente não precisa ficar muito preocupado, porque tem muita coisa boa acontecendo. E aí, para esse povo que está dizendo que o Brasil tem que crescer, eu quero saquear esse Brasil, que quem tem que crescer é os quilombos, quem tem que crescer são as favelas, quem tem que crescer são os terreiros, quem tem que crescer são as aldeias. E aí, quando você estiver vendo tudo quebrado, vão encontrar com a gente, que a gente compartilhe com vocês. Um forte abraço.
Sim, quero ver que eu vou terminar. O livro é esse aqui, Colonização Quilombo, Modos e Significações, ou seja, a pretensão é grande. É R$50, trouxe pouco, né? Quem quiser, só quem vende sou eu mesmo, que eu não vou dar lucro para as editoras. Né? E aí, tá na lojinha do museu, e aí é o seguinte, eu sou contra o saber ser mercadoria. Eu sou contraditório, mas não sou inconsequente. Para resolver os problemas do mundo, nós precisamos liberar o saber. O saber não pode ser mercadoria, porque se você prende o saber, você prende o fazer. Então, o livro está à venda, o físico, mas eu disponibilizei em PDF também, para quem não tiver dinheiro, ou para quem não puder comprar. Mas quem puder comprar, lhe prometo que o dinheiro vai ser muito bem aproveitado. Metade eu vou gastar na luta e outra metade eu bebo de cachaça, que eu sou do ar, do alcoólatra assumido. Bem, gente, esse é o mestre Antônio Bispo. Diante disso, a gente assistiu aí o vídeo Confluências, o modo quilombola de vida e a sociedade do século XXI. Então, diante disso, eu passo a palavra para o mestre Nego Bispo, quilombola do Saco, Curtume, no Piauí, integrante da rede de mestres e docentes da UNB, é da CONAC e da Central Estadual Quilombola do Piauí, e já participou de movimentos de luta pela terra. Então, esse é o mestre Antônio Bispo, que eu tenho muita honra em poder trazer para que as pessoas de Ilha de Maré conheçam o pensamento do mestre Nego Bispo. Então, é a sua palavra, mestre. Não estamos ouvindo. O áudio está desligado. Continua desligado. Pronto, agora. Então, vivas, vivas, porque todas as vidas importam. Então, como já rolou o vídeo e nós disponibilizamos 2 textos para que as pessoas, se pudessem, se possível, fizessem a leitura antes dessa confluência digitalizada, vamos dizer assim, eu gostaria que a gente começasse a partir dos questionamentos das pessoas, a partir do que as pessoas sentirem vontade de questionar, de manifestar, enfim. E aí a gente já começa pelo debate, pelo diálogo. Pode ser assim? Pode ser, sim. Todo mundo está sabendo que a gente vai fazer assim. Então, estão abertas as inscrições para perguntas. Enquanto as pessoas se inscrevem, colocam no chat ou se pronunciam para poder falar, eu queria, então, começar. Tranquilo. Em todos os seus textos, você fala que não é um pensador, mas um tradutor dos saberes do seu povo. Então, mestre Nego Bispo, por que ser um tradutor dos saberes do seu povo? Então, eu nasci em 1959, no Vale do Rio Berlengas, no estado do Piauí. Eu só conheci o rádio em 70 e a televisão em 74. Ou seja, nesse lugar onde eu nasci, quando eu nasci, tudo e todos os contratos eram feitos a partir da oralidade. No início da década de 70, exatamente quando nós conhecemos o rádio, nós também conhecemos a linguagem escriturada, a linguagem escrita. E fomos surpreendidos com a substituição dos contratos. Aqueles contratos que eram feitos pela oralidade passaram a ser substituídos pelos contratos escritos. Tanto é que começou aquele antigo
e violento dizer só vale o preto no branco, só vale o que está escrito, e começaram a negar o valor da palavra, embora mesmo o que está escrito tenha que ser pronunciado através da palavra. Bom, a nossa comunidade resistiu de imediato a essa linguagem escrita. Mas começou a perceber-se, então, que mesmo resistindo, ela ia acontecer. E aí, então, as comunidades, a nossa, prioritariamente, resolveram colocar crianças para compreender essa linguagem escrita. E aí, traduzir essa escrita para a oralidade e traduzir a oralidade para a escrita. Então, eu fui para a escola para fazer isso. E como é que eu aprendia? Eu aprendi a ler e escrever, mas o pessoal da oralidade me ensinava a analisar. Então, eu lia dizendo o que estava escrito naquele papel. Mas as pessoas mais velhas, minha geração avó, me ensinava o significado para decifrar, né, as armadilhas que estavam naquela escrita. E assim eu fui aprendendo a ler e traduzir para os nossos sentimentos e para as nossas compreensões do mundo, através também de uma outra linguagem, que é a linguagem mais fantástica que eu compreendo, uma das, é a linguagem cosmológica. Então, o povo da oralidade me inspirou a compreender, através da linguagem cosmológica, tanto a linguagem escrita como a linguagem oral. Então, essa tradução ela sempre foi feita da linguagem escrita para a oralidade, percorrendo a linguagem cosmológica, e da oralidade para a escrita também percorrendo a linguagem cosmológica, que é uma das linguagens mais confluentes que nós temos. Eu pensei que aquilo era importante apenas por um momento, mas, por incrível que pareça, eu faço isso até hoje. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso até hoje. Mas, quando criança, eu lia cartas, lia bula de remédio, fazia contabilidade de botequim nas festas que nós tínhamos. Todos os papéis que nosso povo encontrava na rua me levava para ler. Quando eu cheguei à idade adulta, por incrível que pareça, eu fui para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para traduzir as leis que nos atingiam, a Constituição Federal, a legislação previdenciária e várias outras. E quando eu me afastei do movimento sindical e me dediquei prioritariamente à questão quilombola, eu pensei que agora não, agora eu ia só através das linguagens cosmológicas compreender melhor os nossos modos de vida. Mas, por incrível que pareça, vem de novo os contratos escriturados. Hoje, boa parte do meu tempo eu gasto tentando compreender os estudos de impactos ambientais que estão impactando a nossa comunidade no geral. Alô? Oi? Estamos ouvindo. Então, aí hoje... E cada vez mais que eu vou fazendo isso, eu vou relacionando, né? Até porque está escrito num dos nossos textos que o presente é um interlocutor do passado e um locutor do futuro. Então, eu vou sempre relacionando as questões atuais com as questões de quando eu iniciei nessa tradução. Hoje, por exemplo, eu arrisco dizer que a Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro EIA-RIMA que foi escrito aqui no Brasil. Foi o primeiro estudo de impacto ambiental que foi feito no Brasil, foi a Carta de Pero Vaz. Então, se você lê a Carta de Pero Vaz e você lê um EIA-RIMA, ou se você lê um RIMA, que é o relatório simplificado, você vai compreender isso. Então, eu continuo fazendo isso, continuo lendo os contratos escriturados, traduzindo para a oralidade e o contrário. Então, essa tradução é isso, é você, através de uma linguagem que apenas um povo compreende, você passar por uma linguagem que é uma linguagem diversal. A linguagem cosmológica ela não é universal, é uma linguagem diversal. Ou seja, é uma linguagem que todas as vidas entendem. Tá? Porque a linguagem universal, por incrível que pareça, eu acho isso assim, os colonialistas propositalmente usam a língua portuguesa como uma armadilha. Como é que você vai chamar de uma linguagem universal uma linguagem que todo mundo entende? Uma linguagem que todo mundo entende não é universal, é diversal. Uma linguagem universal é apenas que um segmento entende. Então, a linguagem escrita é uma linguagem
universal, que é apenas um segmento da humanidade entende, tem outros que não entendem. A linguagem oral, ela é bastante diversal, mas a diversal mesmo é a linguagem cosmológica, que é a linguagem que todas as vidas compreendem. Então é isso. Jéssica, já temos questões aí? No momento, não temos questões no chat, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o mestre. Num dos textos, o senhor traz sobre compreensão, né, que nós precisamos compreender e usar os referenciais teóricos dos colonialistas ao nosso favor, né, criar a nossa própria arma para poder fugir dessas armadilhas. Como que a gente pode fazer isso formando essa nova geração sob seu olhar? Como que a gente faz essa nova geração criar essa defesa para poder conseguir utilizar essas armas em nosso favor? Olha só, quando eu atuei no movimento sindical, eu participei de várias ocupações de terra, mais de 15. Teve a ocupação de terra que eu participei, que a pistolagem chegou de avião. Eu nunca perdi uma ocupação de terra, ou seja, as ocupações de terra que eu participei nunca deixaram de acontecer. Então, agora você imagina como é que você vai chegar numa comunidade eurocristã, uma comunidade catequizada, que aprendeu que dai a César o que é de César, não cobiçai as coisas alheias, enfim. Como é que você vai convencer uma comunidade? Não matar, não falar mal de ninguém, não caluniar, não levantar falso testemunho, olha só, não blasfemar. Mas você vai convencer uma comunidade dessa, não é convencer, inspirar a ocupar uma terra pegando em armas, se for necessário. Olha só o que eu fiz. Como eu compreendi que é uma comunidade cristã, e eu também sou cristão, não sou eurocristão, tá? Eu sou afro-cristão politeísta, não sou eurocristão monoteísta, eu sou afro-cristão politeísta. Então, o que eu fazia? Existem vários Jesus. Existe o Jesus da escrita e existe o Jesus da oralidade. Então, para mobilizar para uma ocupação de terra, eu chamava para a conversa o Jesus da oralidade. Então, eu tinha um texto básico, que só vale na oralidade, é um diálogo, que dizia o seguinte. Eu chegava, né, para a comunidade, estava aquele grupo de pessoas reunidas e dizia, olha, pessoal, certa vez Jesus encontrou com Barrabás. E aí Barrabás perguntou, Jesus, o que é que tu queres com essa tua luta, com esse teu movimento, com essa tua campanha? E Jesus disse, olha, eu quero a vida, e a vida em abundância. Barrabás disse, engraçado, eu quero a mesma coisa. Aí Barrabás pergunta, Jesus, o que que impede que tu alcance o teu objetivo? O que teu povo alcance o teu objetivo? Aí Jesus disse, olha, os poderosos, os patrões, os ricos. Barrabás disse, engraçado, eu também tenho os mesmos inimigos. Jesus, que armas usam teus inimigos? Aí Jesus disse, são armas letais, lanças, espadas, as armas letais da época. Barrabás disse, engraçado, os meus também. Até aqui, Jesus, nós estamos muito parecidos, nós somos quase iguais. Jesus, e que arma você usa contra os seus inimigos? Aí Jesus disse, a palavra. Barrabás disse, engraçado. Aí agora tem uma diferença entre nós. Eu não sei usar a palavra. Eu sei usar também as armas letais, Jesus. Então, se os meus inimigos usam armas letais, eu também uso armas letais. Eles usam espada, eu também uso espada. Então, Jesus, já que aconteceu uma diferença, vamos fazer uma aliança, uma confluência, uma coligação, uma coisa parecida. Vamos nos juntar aqui por um momento. Aí Jesus disse, como assim? Eu disse, olha, você tem o dom da palavra, você fala, o povo vem. Eu falo, o povo corre. No entanto, eu tenho o dom de usar as armas letais. Então, Jesus, você chama o povo me acompanha, eu armo todo mundo, a gente vai lá, acaba com os inimigos. E aí a gente volta, e aí você que tem o dom da divindade, intercede junto ao Pai, ele absorve todo mundo. E aí está aí, a vida e a vida em abundância para todo mundo.
Aí Jesus disse, olha, Barrabás, não é possível, o pai não concorda. Aí Barrabás disse, olha, Jesus, nós vamos morrer os dois. Você vai morrer rouco, pedindo ao povo para dividir o que tem, para compartilhar, para deixar de ser gananciosos. Só, Jesus, que quem vai para todas as reuniões são os pobres, e os pobres já não têm mais nada para dividir. Os poderosos não vão para todas as reuniões, e se for, é para te matar. Então, tu vai ficar rouco de falar para os pobres não têm que compartilhar. E eu também vou morrer, Jesus, porque eu sozinho com a arma letal não vou matar todos os inimigos armados. Aí eu fazia uma pausa e perguntava para o povo o seguinte, quando Pilatos estava julgando Jesus e perguntou, julgando Jesus, quem estava ao lado de Jesus, aí o povo logo dizia, Barrabás. Olha, e quando perguntaram, solta Cristo ou solta Barrabás, o que o povo disse? Solta Barrabás. Aí eu retrucava, olha, não pense que o povo era contra Jesus. O povo agora foi que entendeu, que sacou o que era Barrabás. Aí o povo pensou, solta Barrabás, a gente acompanha Barrabás, pega as armas, e aí a gente acaba com os inimigos e volta e solta Jesus. Só que aí eles, olha, pessoal, sabe o que aconteceu? Nenhuma coisa nem outra. O povo mataram Jesus na presença do povo, os carrascos mataram Jesus na presença do povo, e mataram Barrabás no campo de concentração. Então ninguém foi solto. E aí? O que vocês acham nesse momento? Aí o pessoal só perguntava assim, que dia é a ocupação? Então isso aqui é você usar a Bíblia através de um Cristo não colonizado, um Cristo da oralidade, e usar a Bíblia a seu favor. Isso, eu fazia assim com Moisés, né, e a terra prometida. Eu sempre fiz isso. Algumas vezes eu fazia isso com Karl Marx. Então eu sempre usei as teorias, as ideologias, as metáforas ao nosso favor. Então é isso. Por exemplo, o pessoal uma vez me perguntaram, ei, bispo, o que é que nós vamos fazer, sabe? Como é que nós vamos ficar escutando todas as merdas que o Bolsonaro fala? O que eu falei imediatamente? Olha, merda é adubo. Então, ao invés da gente ficar replicando isso, vamos ouvir essas merdas do Bolsonaro, vamos com elas adubar nossas mentes, e com as mentes fertilizadas, vamos falar coisas maravilhosas. Então, que as merdas que o Bolsonaro fala, que sirvam de adubo para que se fale coisas boas. Então, isso é pegar as armas, os ataques do inimigo e transformar em defesa. Nós sempre fizemos isso de forma maravilhosa. Nós pegamos vísceras e transformamos em iguarias, sabe? Nós pegamos cabeça de porco, pé de porco, orelha de porco e fizemos feijoada, fizemos mucunzal pintado, sabe? A gente pegou a fuçura, aquelas coisas, e fizemos um sarapatel, e pegamos as tripas, sabe? As vísceras, e fizemos panelada, dobradinha. Então, a gente é mestre em transformar o que aparentemente é negativo em coisas maravilhosas. Obrigada, maravilhoso. É realmente ter esse poder de processar essas palavras e enxergar dessa forma. Maravilhoso. Bom, então eu vou ler aqui algumas perguntas também que chegaram. A Cássia Margarete, professor, pede para o senhor falar um pouco sobre cosmofobia. Falar um pouco sobre a cosmofobia. Só isso que ela colocou. E tem mais perguntas chegando aqui. Então, mas a cosmofobia é muito interessante. O que é a cosmofobia? Como foi que nós chegamos na cosmofobia? De novo, traduzindo a Bíblia. É só chegar em Gênesis, o que está escrito lá em Gênesis? Deus, Jeová, disse para Adão e Eva, a terra será amaldiçoada por causa de vocês, porque vocês comeram do fruto proibido, tá? A partir de agora, as ervas serão daninhas, vocês terão que comer do suor do rosto de vocês, comer com fadiga do suor do seu rosto. Todas as suas gerações também serão assim, ou seja, esse castigo será estendido para todas as suas gerações. Vocês serão submetidos, sabe, a uma penalização perpétua. Está lá em Gênesis.
Então, nesse momento, o Deus da Bíblia, o Jeová, o que ele fez? Ao amaldiçoar a terra, ele criou a desterritorialização. Quem é que quer pisar numa terra maldita? Ora, se a terra é maldita, aquele povo não queria viver ali. Logo, aquele povo foi atrás da terra prometida. Ao dizer que as ervas eram daninhas, aquele povo não podia comer dos frutos daquelas ervas, dos frutos que estavam ali. Eles teriam que plantar. Embora ele pegasse a semente daquele fruto que ele comia, mas ele teria que plantar. E aí, haveria de comer com fadiga do suor do rosto. Então, ali o Deus criou o trabalho. E ao dizer que esses castigos seriam estendidos a todas as outras gerações, ele criou um terror. Sabe? O terrorismo também foi criado ali. Ele aterrorizou Adão e Eva, não deixou muita saída. Ou seja, ali ele criou o medo do cosmos, o medo da natureza. Ali ele criou a cosmofobia. E essa cosmofobia, ela atinge a sociedade eurocristã até hoje. Por exemplo, o que é o Covid-19? É uma cosmofobia. Agora já biologizada. A cosmofobia que atacava de forma psicológica muito mais brutal, ela vê agora numa relação aparentemente biológica. Ou seja, e cada vez mais o eurocristianismo monoteísta desconecta a pessoa da natureza. Então, na mesma coisa que quando ele criou o trabalho, ele criou o desenvolvimento. O que é desenvolver? É desconectar. Então, quando ele diz que Adão e Eva não podem mais usufruir do jardim do Éden, então ele desconecta, desenvolve. Se Adão e Eva estavam envolvidos, então ele criou o desenvolvimento. Então, desenvolvimento é uma coisa ruim, muito ruim. Porque o desenvolvimento, ele cria o pânico, ele cria a depressão, ele cria a ansiedade, a tensão, a ambição, o desespero. Então, a cosmofobia é essa doença eurocristão monoteísta, é a base do sofrimento do eurocristão monoteísta. E só se resolve a questão da cosmofobia através da reedição ou da confluência com a natureza. Tanto é que os outros seres, os não humanos, os animais, as vidas, não sofrem de pandemia. Só quem morre da pandemia é o ser humano. Os outros não morrem, porque os outros não tiveram esse desenvolvimento. As outras vidas não são desenvolvidas. Só as vidas desenvolvidas adoecem. As vidas envolvidas não adoecem de forma generalizada. Então é isso. Nesse momento, a cosmofobia é o grande mal da sociedade eurocristã monoteísta. E nós, por incrível que pareça, para nos livrarmos dela, precisamos ajudar a cuidar dessa sociedade. Maravilhoso. A próxima pergunta é da Zena Santos. Ela diz: gostaria de compreender os conceitos de confluência e transfluência. Então, Zena, as nossas falas não são o conceito. São palavras germinantes. É diferente de conceito. As nossas falas não são explicativas, são inspiradoras. Elas não são para explicar nada, elas são para inspirar. E não são falas minhas, são falas ancestrais. São falas da nossa geração avó que eu aproveitei para traduzir para a escrita através da linguagem cosmológica. É isso que eu falei no início. Como é que eu chego na transfluência? Vendo o movimento das águas, vendo o movimento das plantas, vendo o movimento das outras vidas. Mas o que mais me chamou a atenção para chegar na confluência foi como é que os eurocristãos monoteístas transportaram os africanos de África para cá, pelos oceanos, tentando proibir-nos de trazer nossas línguas, nossas ideias, nossas sementes, nossos modos de vida. E por que não conseguiram? Por que mesmo nos torturando? Por que mesmo nos colocando para girar ao redor da árvore do esquecimento? Por que tudo que fizeram? Por que nos separando? Por que nos colocando
para falar com pessoas de línguas diferentes, não conseguiram interromper nossa comunicação. Porque, da mesma forma que as águas doces evaporam aqui e vão pelas nuvens, confluenciar com as águas doces em África, ou do outro lado do oceano, seja em que lugar for, as águas doces lá fazem a mesma coisa. E aí, olha só, as águas levam, elas estabelecem uma comunicação entre as plantas daqui e as plantas de África. O Sol e a Lua estabelecem uma comunicação através da fotossíntese e outras coisas mais entre as plantas daqui e as plantas de África. E nós, através dessas imagens, desses movimentos, acabamos nos comunicando. Então, o povo africano transfluiu por uma linguagem cosmológica e confluiu através dessa linguagem cosmológica com as vidas que estavam aqui, inclusive com os povos originários, com os indígenas. Como é que os africanos falando outra língua conseguiram se comunicar com os indígenas e não guerrilhar, não conflituar por essa língua cosmológica? Então, a transfluência é a comunicação através da linguagem cosmológica que nos leva à confluência. No livro, eu acabo dizendo que os colonialistas também transfluem, mas analisando melhor, eles não são da transfluência, eles são dos transportes. Então, eles transportam e se autotransportam. E eles não confluem, eles influem. Então, eles chegam no lugar, eles querem influenciar aquele lugar para aderir aos modos dele. Ele quer que aquele lugar se transforme no lugar de onde eles vêm, diferente da gente. A gente quer que aquele lugar seja um lugar que nos acolha do jeito que aquele lugar é, e a gente respeita aquele lugar como ele é, e aquele lugar nos respeita como nós somos. Aí há uma confluência, um compartilhamento. Tá? É onde a gente diz que nem tudo que se ajunta se mistura, e nem tudo que se mistura se ajunta. Ou seja, nós, africanos, nos ajuntamos com os eurocristãos, mas nós não nos misturamos com eles, porque nós temos uma cosmologia politeísta e eles têm uma cosmologia monoteísta. Mas nós e os indígenas, os povos originários, mesmo sem nos ajuntar, a gente se mistura, porque a gente tem uma cosmologia politeísta. Então, a gente se mistura através dessa linguagem cosmológica. A gente nunca tendo visto os povos indígenas, quando a gente se encontra, a gente se entende. Eu tive em Nova York e encontrei africanos que eu nunca tinha visto. Eu falando português e ele falando inglês, e uma pessoa traduziu. Quando terminou a minha fala, de 5 minutos, em 5 minutos foi o suficiente para um deputado africano jovem sair correndo atrás de mim e me gritando: meu grande avô, meu grande avô, meu grande avô. Então, isso é estar misturado, mesmo estando distante. Isso é confluenciar. Mas a confluência, a transfluência, a energia cosmológica que nos leva à confluência. É isso. Maravilhoso. Essa fala já responde a Cássia Margarete Santos. Ela pediu, aliás, não, perdão. Teve uma pergunta aqui, pronto, da Antônia Alves, esclarecimentos sobre a linguagem cosmológica. O professor acabou de trazer mais explicações, a não ser que o senhor queira, professor, acrescentar algo mais que ela pede para esclarecer sobre essa linguagem cosmológica. E já trago também a pergunta de... Oi? Eu vou acrescentar. Eu tive no Pará com um mestre de farinhada. E falando da confluência, ele disse: olha, nego bispo, eu vejo a confluência também de um outro jeito. Olha, a confluência existe. As confluências existem de vários jeitos. Aí eu perguntei: como é que você viu a confluência? Ele disse: olha, eu estava no pé de manga escolhendo as melhores mangas para o meu consumo. Só que aquelas que eu não achava tão boas, eu jogava no chão e os porcos comiam. Os porcos gostavam. Então, eu e os porcos, a gente come dos frutos da mesma mangueira. Então, a gente tem uma confluência palatável, a gente tem uma confluência em termos de nutriente, a gente se alimenta do mesmo fruto, das mesmas energias, mas tem mais um detalhe, a gente conflui também de uma outra maneira. Ele disse: olha, alguns outros animais, roedores, também consomem a mesma manga. Aí, o que a manga faz? A mangueira, antes de liberar flor para as abelhas. E as abelhas vêm e pegam o pólen e o néctar.
O néctar as abelhas levam para fazer o mel. E o pólen ela leva para polinizar as outras flores, porque elas acham que tem que ter os frutos para poder ter a semente para nascer outras mangueiras. Aí o que a mangueira faz? Agora polinizada, ou seja, ela confluenciou com a abelha, aí vem o fruto. Depois que o fruto cresce, ela libera os frutos para os humanos, para os porcos, para os roedores, para os pássaros, para uma diversidade de vida. E a única coisa que a mangueira quer de volta é que a semente seja propagada para nascer outras mangueiras e assim a vida continuar. Isso é uma linguagem cosmológica, mas isso é também uma vida confluenciada, isso é um compartilhamento, isso é um modo de vida politeísta. Dentro dessa fala, já, Nádia se inscreveu, vou te liberar, mas é que o professor trouxe na fala anterior uma correlação, falando já sobre a questão das terras indígenas e dessa condição de vivermos tão em harmonia com essa visão. E aí a Carla Santos, professor, pergunta aqui, a questão da terra está para povos indígenas brasileiros, da mesma forma que está para quilombolas? Não só para povos indígenas e quilombola, mas para todas as vidas. Um dos maiores problemas que nós temos é exatamente a cosmofobia, porque a sociedade eurocristã monoteísta, por ser cosmofóbica, não tem uma relação orgânica com a Terra. Você pode ver, olha só, os indígenas, os povos originários, eles acreditam que a relação entre todas as vidas fortalece as vidas cada vez mais. E a gente tem uma relação erótica. Todas as outras vidas, exceto a vida eurocristã monoteísta, que se diz humana, todas as outras têm uma relação orgânica, erótica com a Terra. Por exemplo, eu tenho uma declamação que eu fiz para minha roça, né? Eu vivo na Caatinga. Se vocês estiverem vendo algum verde atrás de mim, é porque eu estou no quintal da casa da minha filha, esse verde aí são mangueiras, são pés de manga. Mas aqui é a Caatinga, aqui é um lugar que, por exemplo, tem ano que dá 2 chuvas e pronto. E isso a gente se vira. Mas qual foi a declamação que eu fiz para a minha roça? De repente, um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente, um cheiro úmido, de corpos fecundos, choveu no sertão. Ou seja, a minha relação com a terra é erótica. Quando eu abro o ventre da terra para colocar semente, é uma transa. Uma transa é um ato sexual, né? Um ato, sabe, que se chega ao orgasmo, e dali nasce uma planta. E eu e a terra, e a água, e o vento, olha só, todas as outras vidas vão cuidar daquela vidinha enquanto ela precisa e vai se compartilhando. Os povos indígenas fazem do mesmo jeito. Mas os outros animais fazem do mesmo jeito. Os pássaros jogam a semente no lugar que vai nascer. Os roedores fazem a mesma coisa, a cutia. Todas as vidas, menos a vida eurocristã, tem essa relação com a terra. Então, não somos só nós, indígenas e quilombolas, e nem povos tradicionais. É todas as vidas, todas. Menos a vida eurocristã monoteísta, porque é cosmofóbica. Com a palavra, Nádia, que pediu inscrição. Então, mestre Antônio Bispo, você fala no seu livro que você narra, na verdade, a trajetória de 4 comunidades: Caldeirões, no Ceará, Canudos, na Bahia, Pau de Colher, na Bahia, e o Quilombo dos Palmares. Identifica entre elas 2 traços em comum: um processo auto-organizativo que lhes possibilitava autossuficiência econômica e emancipação de suas vidas através do uso coletivo da terra e da colheita, e de uma relação biointerativa com a natureza. No entanto, também você diz que todas elas foram vítimas de violência extrema, perpetrada pelos perversos ataques pelas forças militares do colonialismo, após serem alvo de narrativas criminalizadoras, seja por excesso de religião, expresso no que denominava de fanatismo religioso ou messiânico, seja por ausência de religião, quando se praticavam espiritualidades que não passavam pela visão de mundo monoteísta cristã. Diante disso, também você afirma que as comunidades quilombolas do século XXI
elas continuam vivendo esses mesmos processos de violência genocida e epistemicida que viveram essas 4 comunidades. Poderia explicar para a gente por que você entende que as comunidades do século XXI vivem essas mesmas violências, por exemplo, que viveu o Quilombo dos Palmares? Então, porque a gente permanece praticando os mesmos modos de vida. Você tem uma ideia? Por que o Estado atacou brutalmente o Quilombo Restinga de Marabaia, no Rio de Janeiro? Por que o Estado ataca Rio dos Macacos, na Bahia? Por que o Estado ataca Alcântara, no Maranhão? Por que o Estado ataca? É o Estado. Nós estamos falando do Estado, e o Estado em todos os governos, dito de esquerda, dito do PT, não resolveram a questão do Rio dos Macacos, na Bahia. E não resolveram por quê? Pronto, hoje, nesse exato momento, aí no estado da Bahia, o Estado, o governo do PT está atacando o Quilombo Quingoma, aí na Grande Salvador. Nesse exato momento, a prefeita do município, que eu não lembro o nome do município, onde fica o Quilombo Quingoma, é do PT. Estão atacando nesse exato momento. Ou seja, por que isso acontece? Porque o Estado é uma estrutura colonialista. O Estado foi feito para expropriar. Ele não foi feito para envolver, ele foi feito para desenvolver. É por isso que a política do Estado é a política de desenvolvimento. Por exemplo, aqui no estado do Piauí, praticamente todas as comunidades quilombolas estão sob uma licença ou de parque de energia eólica, ou de parque de energia fotovoltaica, ou de mineração, ou de barragem, ou uma ferrovia transnordestina. E aí, o engraçado é que nós perguntamos, certa vez, a uma pessoa das Forças Armadas, qual o problema que vocês têm contra a gente? Que trauma é esse? O que é que nossa geração fez, geração avó fez contra a geração avó de vocês? Que pânico é esse? Que cosmofobia é essa? Sabe o que eles disseram? Nós não temos culpa dos ancestrais de vocês terem grandes conhecimentos de estratégia de guerra e terem grande conhecimento de mineração. Então, vocês estão sobre as mais importantes jazidas de mineração no mundo e vocês estão sobre os pontos mais estratégicos para a questão de guerra. Essa é a grande questão. Olha só que doideira. É cosmofobia. A galera tem medo da gente, mesmo a gente desarmado, mesmo a gente não fazendo nada de mal. Nós ficamos com as terras que aparentemente não serviam. E nós ficamos, ao mesmo tempo, com as melhores terras. O que é isso? Ou seja, como, na verdade, a grande questão é que a nossa ancestralidade tem essa capacidade de se comunicar cosmologicamente. Tem essa capacidade de compreender a linguagem cosmológica. O cosmos vai nos dizendo aqui é bom, e a gente vai ouvindo o cosmos, falando com o cosmos e vai se localizando. Então, é dizer que eu tive um grande debate já com outras pessoas, que o nosso território não é a Terra, é o cosmos. O nosso território é cosmológico. Então, nós assustamos onde a gente chega. Se a gente chega com os cabelos trançados, assusta. Se a gente chega com os cabelos black power, espetando, assusta. Se a gente chega com os cabelos enrolados, assusta. Eles têm medo do nosso cabelo, eles têm medo do brilho dos nossos dentes, eles têm medo de tudo porque eles sabem que nós somos o cosmos. Nós somos essa força cósmica, nós somos energia. Tanto é que a gente não morre. Tá aí. No começo do Covid, eles alardearam para o mundo inteiro que nós éramos os povos mais fragilizados, que nós, indígenas quilombola, que ia morrer mais. Tá aqui na nossa comunidade não teve um caso grave. Nenhum caso grave. Sabe por quê? Porque a gente é o cosmo. O vírus chega aqui a gente só usa máscara quando a gente vai para a cidade, porque a gente sabe que lá na cidade eles são fragilizados mesmo, eles são sensíveis. Porque na cidade eles se comunicam com os carros, com as paredes, com a geladeira, com o ventilador, com o ar-condicionado, eles se comunicam só com o sintético. Aqui não, aqui ó,
Aqui é ventilado, aqui tem sol, tem planta, tem tudo. Tá entendendo? Então, quando o vírus chega aqui, ele enfraquece, porque ele só mata o humano. Mas quando ele chega aqui, ele atinge o porco, a galinha, o pássaro, a planta, ele atinge a cabra, o boi, e ele vai enfraquecendo. Quando ele chega na gente, ele já está enfraquecido. Tanto é que ninguém aqui teve caso grave. Não tem nenhuma morte aqui na nossa comunidade. Nós somos mais de 100 famílias, sabe? Mas nos quilombos aqui ao redor, nós temos quilombos com 1.500 famílias sem nenhuma morte. 1.500 famílias, nenhuma morte. Por quê? Porque nós somos cosmos. E a gente não morre. Se de repente a gente tiver que passar, é começo, meio começo. A gente vai continuar vivendo, sabe? Que o Norberto continua comigo, mãe Joana continua comigo, a minha geração, a avó toda continua comigo. E eu estou preparado. Eu estou preparado para passar para a ancestralidade. Por quê? A minha vida é pura alegria. Então, enfim, nós não somos cosmofóbicos. Essa é a grande questão. Bom, diante dessa resposta intensa e maravilhosa, Renato das Neves pergunta aqui, Mestre Nego Bispo, referente aos contratos orais e contratos escritos do texto Somos da Terra, gostaria que o senhor contextualizasse mais um pouco a respeito dessas duas questões. Ele coloca conceitos, mas não temos conceitos. Então, por que eu digo que nós não temos conceito? Porque quando nós escrevemos esse livro, que nós escrevemos biointeração, olha só como é que eu chego na biointeração, viu, Nádia? Eu narrei essas comunidades, mas eu também narrei a comunidade onde eu vivi. Eu narrei a roça de todo mundo, a farinha, a pescaria. E na primeira vez que eu fiz essa narrativa, foi no livro Modos e Significado, que foi em 2007, eu narrei a casa de farinha, a pescaria, o engenho, a roça de todo mundo. Aí, quando eu termino, eu digo assim, se eu tivesse que chamar isso de alguma coisa, eu chamaria biointeração. Ponto. Quando eu vou para a reedição, em 2015, aí, eu vou agora aprofundar nesse negócio da biointeração. Aí eu pensava que a biointeração, ela era uma palavra germinante que ia de encontro a, como é que se diz, a permacultura, a agroecologia, ao desenvolvimento sustentável. Então, para confrontar com esses conceitos, que aí é conceito, porque conceitos são aquilo que é discursável. Conceito, ele alimenta um discurso. E palavra germinante, ela não é discursável, ela é narrável. Você narra sobre uma palavra germinante, você não discursa. Para mim dizer o que é a confluência, eu tenho que narrar. Ou eu tenho que falar de uma imagem. Seja assim, o encontro das águas é uma confluência, todo mundo sabe. Mas não é um discurso, é uma narrativa, ou através das imagens, ou da oralidade. Mas aí, eu tô misturando assim, é porque eu falo mesmo sempre indo e voltando. Sempre indo e voltando, né? Então, aí eu pensava que a biointeração seria a palavra germinante que mais ia se potencializar. Não foi. Hoje, a palavra germinante que mais potencializou foi a confluência. É geral, no Brasil inteiro. Em Salvador, tem grupos de confluência no WhatsApp. Em Belo Horizonte, tem grupo de confluência no WhatsApp. Em vários lugares, tem grupo de confluência no WhatsApp. E aí, essas coisas foram andando. Aí, a questão da biointeração é essa integração que eu pensei que é a mesma coisa da confluência. O que é biointeração? Aí essa coisa que eu falei, os porcos comiam a manga, eu também comia a manga, e a mangueira, a abelha colher a flor, tudo isso é uma confluência, mas segundo não, tudo isso é uma biointeração, mas segundo o mestre, isso é uma confluência. Então, tudo isso foi acontecendo, e aí eu fui seguindo o movimento. Se é uma palavra germinante, né? Ela foi germinando, foi crescendo, foi frutificando, foi alimentando as mentes, foi germinando de novo e foi andando. Então, hoje, as palavras que mais são debatidas é confluência, cosmofobia, compartilhamento, que o compartilhamento não está tão forte, mas hoje é isso, o compartilhamento que questiona a questão da troca, sabe? E a questão mais, sabe, dessa
dessa coisa da alimentação das mentes. Eu costumo dizer que eu sou um lavrador de palavras. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, cada letra é uma semente que eu planto no papel. Essas letras nascem nas nossas bocas através das palavras. Essas letras frutificam nas nossas mentes através das ideias. E essas letras que eram sementes, que viraram palavras, que viraram ideias, alimentam os nossos sentidos. E através desse alimento do nosso sentido, nós compomos os nossos modos de vida. Obrigada. Tem um conceito que é um conceito de reconhecimento que eu gosto muito. Quer dizer, eu não me lembro se está no livro, mas eu lembro que na entrevista, porque eu fiz uma entrevista para o doutorado com mestre Nego Bispo, uma entrevista de 1 hora, rápida, no aeroporto de Salvador, e você falou de reconhecimento. Quer dizer, eu reconheço um saber, não quando eu sei sobre ele, mas eu reconheço um saber quando eu me disponho a utilizá-lo para resolver os problemas da minha vida. Então, isso é reconhecimento do saber. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho fantástico isso. Então, algumas pessoas, né, muitas pessoas, já faz um bom tempo, me chamam de mestre. Na verdade, eu não me sinto um mestre, mas não posso negar que eu sou meio que um guardião, sabe, das memórias ancestrais. Eu sou um pouco isso, não posso negar, porque o que acontece? As pessoas me trazem as informações e compartilham essas informações comigo, mas pedem que eu também compartilhe. A minha vida inteira é assim. É nos bares, é por onde eu ando, as pessoas vão me perguntando e vão me dizendo. Então, vai se formando em mim essa memória. Bom, mas boa parte desses saberes eu vou usar durante toda a minha vida. Por exemplo, eu estava uma vez no Rio de Janeiro, lá pelos meus 19, 20 anos, ainda no tempo da ditadura militar, e aí eu fui ao Rio de Janeiro para conhecer uma cidade grande. Então, tanto é que em 4 anos, eu tive 15 empregos, sabe? A minha média era quase 4 empregos por ano. Então, eu trabalhava, passeava, trabalhava, passeava. Aí, numa das horas que eu estou passeando, eu chego numa praça e vejo um senhor sentado, sento ao lado dele e começo a perguntar. Sobre o Rio de Janeiro, sobre aquela praça. E começo a perguntar tudo que eu sinto vontade de perguntar, mas eu escuto muito, né? Eu faço uma pergunta e nós, vamos dizer assim, agora que eu estou dizendo, pessoas afro-confluentes, né? Que são a mesma coisa de africano na diáspora, eu acho melhor dizer afro-confluente. Então, nós, afro-confluentes, a gente gosta de narrar. A gente gosta de fazer narrativa. Então, uma pessoa nos faz uma pergunta e a gente narra uma questão. Aí, quando eu estou conversando com esse senhor, vai passando um outro senhor todo engravatado, aí compra um pacote de milho e joga para os pombos. E aí vem, pega uma moeda e dá para esse senhor dizendo, toma, vai comprar uns pão para você. E passa. Aí o senhor vira para mim e pergunta, você acha que esse moço é meu amigo? Olha, inimigo é que ele não é. Ele até te deu dinheiro para comprar uns pão. Ele disse, ô, meu garoto, você é uma criança. Pergunte a vida tem muito a lhe dizer. Eu falei, mas dizer o quê? Eu disse, olha, aquele moço comprou um pacote de milho e jogou para os pombos. Com o mesmo impulso, com o mesmo gesto, ele me deu um dinheiro para comprar pão. Então, ração para os pombos, ração para mim. Aí eu perguntei, então quem é mesmo seu amigo? Aí ele virou para mim e disse, você. Eu falei, como assim? Eu não lhe trouxe nada. Ele disse, trouxe, meu filho. Você me trouxe o que tem de melhor em você. Você me trouxe atenção. Eu sou mendigo. Eu estou fedendo. Há dias que eu não tomo banho. Mas você está me tratando como um lorde. Você está me tratando como uma pessoa da sua família. Você está me dando atenção. Então, eu reconheci essa sabedoria. Por quê?
eu passei a usar ela em toda a minha vida. Se tem uma coisa que eu faço, é tentar dar atenção a qualquer pessoa. Olha, por mais que se imagine que a pessoa não esteja tão bem, e nesse momento é o que eu sugiro, sabe? Se eu tiver que sugerir alguma coisa, eu sugiro que se dê atenção. A atenção é uma coisa muito gratificante. Então é isso. Reconhecer o saber é você pegar esses saberes que as pessoas vão lhe passando, aplicar na sua vida e compartilhar com as outras vidas. Bom, vou trazer aqui mais uma pergunta. Agora é a pergunta da Cássia Margarete. Ela diz assim: eu quero entender e aprender com sua fala quando diz que as universidades não estão preparadas para certificar um saber tradicional. Ela pede que o senhor fale um pouco sobre isso. Pronto. É isso. Porque o que é um certificado? Um certificado tem a equivalência de um código de barras. E a coisa é tão violenta que, certas vezes, eu conversando com umas pessoas da agronomia, e quando eu gostava muito de questionar o povo da agronomia, eu dizia assim, só para ver o impacto, eu dizia, olha, o certificado de vocês, para mim, tem a mesma importância de um código de barra no papel higiênico. Eles se desesperavam, diziam que eu estava chamando o certificado dele de merda. Não era, pô. Eu estava dizendo que era um código de barra. Só servia para dar o preço. Olha só a doença que eles sofriam. Eu falava o código de barra no papel higiênico, eu não falava o papel higiênico. Então, o certificado é para dar o preço. O que é que as universidades fazem? As universidades, elas sistematizam, sintetizam o saber do povo, os saberes dos povos, e transforma, individualiza e mercantiliza. Ou seja, os saberes que andam comigo são saberes de inspiração, são saberes ancestrais, são saberes orgânicos. Então, saber orgânico não precisa de certificado, precisa de demonstrar resolutividade. Então, quando eu digo que as universidades não têm dignidade, não têm prestígio para carimbar o saber da minha geração avó, é porque não tem mesmo. Não tem. Por que eles têm medo? Por que os professores e as professoras eurocristã monoteísta, academicizada, adestrada, educada, colonializada, por que essas pessoas não querem que nas universidades, vocês que estudam nas academias, falem das avós de vocês? Porque não se garante, porque esse povo não tem geração avó. A sociedade eurocristã, na mente delas, na superestrutura psicológica, filosófica ou antropológica, seja lá como elas queiram dizer, não tem a geração avó. Sabe por quê? Porque o Deus eurocristão, ele tem filho, mas não tem neto. Jesus não tem filho, então logo o pai de Jesus não tem neto. Então, se ele não tem neto, é só Pai, Filho e Espírito Santo, então é começo, meio e fim. Nós não, nós temos a geração avó, que é começo, a geração mãe, que é o meio, a geração neta, que é o começo de novo. Neto não é fim, é novo começo. Então, essa é a grande questão. Então, as universidades só servem para dar preço. E o saber orgânico não tem preço. Ele tem valor resolutivo, ele tem importância resolutiva, não é preço. Tanto é que nas comunidades, a gente não vende os saberes. Os mestres e as mestras das comunidades não são as pessoas que têm maior posse. Muitas vezes são as que têm menor posse. Por exemplo, quando Nádia... Vocês estão me ouvindo? Oi. Pronto. Sim, estamos ouvindo. Quando Nádia me convidou para fazer essa fala, eu perguntei quais as condições, porque existe uma institucionalidade nesse meio. Ela me falou que tinha um projeto. Eu falei, olha, Nádia, se tem uma institucionalidade, se tem um órgão, se tem um recurso do Estado, eu quero que haja um compartilhamento. Quando ela me disse o valor, o que eu disse para ela, minha querida? Se é desse jeito, eu prefiro não ter essa participação.
eu prefiro compartilhar com a comunidade nossa. Porque senão o Estado vai me dar um valor insignificante para o que eles gastam com os acadêmicos. E aí vai dizer, olha, nós trouxemos o Nego Bispo para cá. Então, o que é que eu disse? Olha, Nário, eu vou de forma compartilhada, mas não vou por esse valor insignificante dentro da lógica acadêmica. E é isso. Porque para nós o saber é para ser compartilhado. Agora também não é para ser distribuído aleatoriamente. Por exemplo, se vocês de repente compreenderem, pô, Nego Bispo se dispôs, mas que tal a gente fazer uma vaquinha e contribuir com a cachaça dele? Naturalmente eu vou aceitar. Por que eu vou aceitar? Porque é um compartilhamento, não é uma compra. Né? Nem que seja só 1 litro de cachaça. Pô, mas a galera valorizou o diálogo. Ou, se for 1 tonel, caramba, eles pensaram em mim na comunidade. Se for em 2 tonéis, não, eles pensaram em mim na comunidade e nas outras comunidades. Então é isso. Mas o nosso saber, tanto é que o nosso livro físico eu vendo, mas primeiro, consecutivamente nós disponibilizamos ele em PDF na internet para o mundo inteiro ler. Então é isso. A internet, não, as universidades não podem, primeiro que o saber deles é universal e o nosso é universal. Então eles não dão conta. E segundo, porque o saber deles é mercantilista e o nosso é resolutivista. O deles é sintético e o nosso é orgânico. Então, é por isso. Bom, agora que eu tenho 2 comentários, porque o pessoal também está comentando no chat, te dando parabéns, estando alegres, então eu vou passar as palavras deles. A Alessandra Massolo, de mestre, que alegria ser sua contemporânea, e que gratidão por beber dessa fonte. A Osana disse, realmente, tem pessoas que humilham as outras quando tem um grau a mais, né? E o professor aqui, deixa eu ver quem... Teixeira, José Teixeira, ele está perguntando o seguinte: considerando o Estado colonialista brasileiro e extrapolando todos os demais estados americanos como colonialistas, podemos dizer que vivemos uma hegemonia de estados colonialistas. Qual a alternativa para as comunidades originárias e quilombolas nesse mundo? Como se relacionar ou romper com as hegemonias? Ótimo. Os quilombos sempre disseram isso. Qual é, sabe, quais são as nossas defesas? Não são as alternativas. Nós não temos alternativa, nós temos defesas. Porque nós temos um modo de vida próprio. Quem tem modo de vida próprio não precisa de alternativa. Então, nós temos modos próprios. Quais são as defesas para os nossos modos? É só a gente se inspirar em Palmares, referenciais históricos. É só nós reeditarmos as nossas trajetórias. É simples. Palmares nos mostrou, Canudo, Caldeirão, Pau de Colher, vários outros. Hoje o Calunga, lá no Goiás, Alcântara, todos, Quingoma, aí, todos os quilombos, de uma maneira ou de outra, até porque não tem nenhum quilombo igual. Porque a gente vai se compondo de acordo com o ambiente onde a gente vive. Por exemplo, se eu estou na Caatinga, eu tenho uma composição. Eu vou comer carne de caprino, os meus porcos vão comer raiz de mancambira, a gordura do porco que come raiz de mancambira é mais fina, tem toda uma questão da cosmologia. Então, nós não temos alternativa, nós temos defesa. Quais são as nossas defesas? As nossas defesas são as nossas confluências, os nossos compartilhamentos. Quando eu estou falando de confluência, às vezes as pessoas se assustam, é criar uma hegemonia? Não, é ser contra-hegemônico. Os quilombos são contra-hegemônicos. A gente pensa, o pensamento politeísta, como nós temos cosmologias plurais, então, olha só, a gente pensa do segmentado para o integrado. E os hegemônicos pensam do integrado para o segmentado. Qual é o discurso? O discurso dos hegemônicos é consertar o Estado para, consertando o Estado, consertar a vida do povo. Qual é o discurso nosso?
é consertar a vida das pessoas, para consertando a vida das pessoas, consertar a vida da comunidade. Não a vida das pessoas, consertar as vidas. Então, a gente acredita que se uma pessoa na comunidade não estiver bem, a comunidade não está bem. Então, a gente parte do segmentado para o interno. Então, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa defesa? É fortalecer cada um dos quilombos. Quando todos os quilombos estiverem fortalecidos, para nós está tudo bem. Nós queremos consertar o mundo? Não, de jeito e maneira. Nós não queremos consertar o mundo, nós só queremos consertar as nossas comunidades. Se os colonialistas quiserem continuar sofrendo da sua cosmofobia, que sofram. Se eles quiserem continuar estuprando a terra, que estupre, mas estupre a terra onde eles vivam. Por exemplo, os europeus não são primeiro mundo? Não são sofisticados, inteligentes, desenvolvidos? Por que eles precisam vir para cá? Aqui está cheio de gente da Europa instalando parque de energia eólica. Por que não instala lá na Europa? Por que vem para o semiárido? Aqui está cheio de gente instalando parque de energia fotovoltaica. Por que não instala na Europa? Ou seja, eu vou dizer uma coisa que pela primeira vez, tá? Eu vou dizer para vocês, mas eu estou escrevendo essa coisa. Eu estou escrevendo um texto, né? Daqui a pouco eu vou continuar escrevendo. Se der tempo, ele vai ser publicado pela primeira vez em inglês, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas eu vou dizer nesse texto em inglês, mas vou dizer aqui em português, para os europeus não escutarem primeiro. A Europa é o câncer da Terra. É um tumor cancerígeno, a Europa. Então, nós precisamos tratar esse câncer. É um tumor que se alastra, contaminando o resto do mundo com o seu modo de vida, sabe? Autodestrutivo. É isso. Nós temos aqui também alguns comentários a mais e perguntas, mas eu queria colocar aqui que a Aline Maria Ferreira e a Marli perguntaram, professor, como nós podemos fazer para adquirir o livro físico? Como é que a gente pode fazer o pedido? Elas duas já colocaram no chat, mas tenho certeza que mais pessoas desejam. Olha, uma informação não muito, assim, animadora. O livro físico acabou. Eu estou me mexendo, né? Inclusive, quem tiver algumas ideias, pode me ligar aí, ou me mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu estou precisando de ideia, de apoio para reeditar. Não é nem reeditar, é só para imprimir. Eu tenho a boneca do livro físico, preciso imprimir, estou sem dinheiro para imprimir. Então, nesse momento, vocês vão se contentando aí com o cash, com o digital, e eu estou tentando conseguir um dinheiro para imprimir mais uma quantidade do livro físico, porque, nesse momento, nós não temos mais, sabe? Assim, para dizer que não temos, eu tenho uma filha que vive em São Paulo, a Karina Petita, talvez ela tenha ainda, tipo assim, uns 5 ou 6 livros, não sei, talvez ela tenha os últimos, se ainda tiver, sabe? A Karina, vocês encontram ela no meu Instagram, que é bispoquilombo@gmail.com. Então, vocês encontram ela no Instagram e ela provavelmente ainda tem alguns, mas é pouquíssimo. E aí eu estou me organizando para ver se eu consigo imprimir mais uma quantidade. Ok, vai ser uma corrida agora, viu, gente? Quem puder já correr para o Instagram primeiro, leva. Nós temos aqui também uma pergunta da Rosemária Juazeiro. De que maneira esses saberes da sua comunidade têm chegado à escola e aos estudantes? Então, não são nem os saberes da minha comunidade, são os saberes de várias comunidades, né? São os saberes da nossa geração avó, são os saberes ancestrais. O que é que tem acontecido que eu avalio que é uma das questões mais importantes nesse momento? Depois das políticas de cota, a Universidade de Brasília criou o Encontro de Saberes, né? Essa camisa que eu estou vestindo, inclusive, é uma camisa com o símbolo do Encontro de Saberes. E eu, em 2012, 2013, ministrei um módulo do Encontro de Saberes. E eu arrisco lhe dizer que, nesse momento, o Encontro de Saberes é uma das coisas mais importantes que nós temos nas universidades.
Já existem vários, eu ministrei um módulo na UNB, na UFMG. E como é que eu tenho chegado e eu acho importante? É porque eu tenho chegado muito mais nas pós-graduações. Então, é no momento que nosso povo cotista, afroconfluente, sai da graduação, chega. Porque, assim, como é que eu compreendo? Eu compreendo que a graduação é um básico, sabe? É um geralzão, mas a sua identidade acadêmica ela começa na pós-graduação. Ela começa na especialização, na pós-graduação. Então, quando vocês chegam na pós-graduação, vocês levam uma taca feia. Porque todos os referenciais teóricos são eurocristão monoteísta. E, além, mais do que isso, são do patriarcado, a maioria. E aí, vocês não podem dizer que as avós de vocês são referência, que eles não aceitam. Eles dizem para vocês esquecerem tudo que vocês sabiam, porque agora é que vocês vão aprender. Então, nesse momento, a gente chega pelo encontro de saber e diz, não, não é assim não, para aí. Nós temos um saber ancestral, um saber cosmológico, um saber que vem pela oralidade e pelas linguagens cosmológicas, e esse saber está aqui. E esse nosso livro, na minha compreensão, alguém pode até me trazer uma crítica, né? Porque as pessoas dizem, o bispo como é que diga? É egocêntrico. Eu já ouvi isso. Ora, eu não sei se eu sou egocêntrico, eu sou um narrador de trajetória. E não dá para mim narrar as trajetórias alheias sem narrar também a minha. Por exemplo, eu não vim aqui para falar de futebol, eu não sou jogador de futebol. Se é para falar de futebol, eu devia trazer o Pelé. Se é para falar de futebol, eu devia trazer o Zico, o Romarinho, sei lá. Eu vim para falar de quilombola, então eu sou quilombola, eu vou falar da nossa trajetória. Então, o nosso livro hoje, na minha compreensão, ele está para os povos afroconfluentes, como está o livro do Davi Copenaua, para os povos, sabe, Yanomami, como está o livro do Ailton Krenak, para os povos Krenak. Então, assim, como está o livro da Conceição Evaristo, como está o livro da Givânia, lá de Conceição das Crioulas. Então, assim, eu acho que o nosso livro é um livro que está chegando nas academias e contribuindo, sabe, de forma potente com o nosso povo que estava adoecendo lá dentro. Então, o nosso livro está trazendo um cuidado para o nosso povo. E nosso povo dizendo aqui somos nós, ó. Está aqui, nosso referencial é histórico. Assim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi eu chegar no Museu Nacional, sabe? E aí ver lá o Viveiro de Castro e a Rita Segato, pessoas muito importantes, mas ver o nosso povo preto todinho levantar e dizer assim, nós somos isso aqui. Aí ver o nosso povo dizer assim, entre as poucas pessoas que encheram o Museu Nacional, estava Nego Bispo, entre elas, mas estava também Cabiguele Munanga, que é o nosso amigo. Então, eu acho que nós, assim, no começo eu achei que nós devíamos chegar na alfabetização, mas não, hoje eu acho que nós devemos chegar mesmo no encontro de saber, chegar nas pós-graduação, nos mestrados, nos doutorados, para peitar também eles. Para fazer com que eles também leiam o que nós escrevemos, ou por gosto ou por desgosto. Exatamente. O importante é que vão ler e vão saber e vão ter que trazer esse conhecimento à tona. A Aline, professor, aproveitando que você já estava falando do livro, ela está perguntando se existe uma forma dela ajudar nessa reimpressão, nessa nova impressão do livro, se existe alguma conta bancária para depósito, ela e qualquer outro que esteja aqui ouvindo e queira ajudar. Olha, eu acho o seguinte, que todo mundo aí que está, se quiser ajudar, a gente pode começar essa campanha agora. E se a gente pode começar, a gente pode começar a partir das ideias de vocês. Eu acho até mais interessante, porque eu não tenho também tanta ideia, eu não sei muito lidar com essas coisas, sabe? Assim, muitas vezes eu tenho uma galera que me ajuda, mas se vocês quiserem aproveitar isso e lançar essa campanha daí, nosso contato, a Nádia tem, sabe? E aí eu estou no Facebook, a gente pode começar. Eu fico muito grato se vocês começarem essa campanha.
Assim, para mim, será uma resolutividade dessa nossa conversa. Já estão aqui no chat, professor, falando uma vaquinha virtual, vamos fazer uma vaquinha virtual. Então, gente, organizem a Maravilha. ideia. Tem um grupo de WhatsApp desse movimento aqui do Formação Griot. Então, lá no grupo, gente, coloquem as ideias e vamos agir. E aí a gente vai entrar em contato. A Nádia fala para o professor o que é que nós fizemos aí pela impressão desse livro, dessas novas tiragens do livro. Maravilha. Isso. Professor, tem uma pergunta também da Zena. Aliás, ela fala assim: existe uma relação muito forte entre o ser humano e a natureza. Por favor, fale um pouco dessa relação do ser humano e da natureza. Acredito que o senhor já falou. Gostaria de acrescentar algo, professor? Então, é dizer que o que a gente precisa é quebrar essa tal da relação e substituir essa relação por uma confluência. Nós somos natureza. Essa história de ser humano, ela surge dentro dessa sociedade eurocristã monoteísta. Por ser monos, eles verticalizam tudo, colocam tudo na linearidade. E isso distancia. Faz com que, por exemplo, as cobras são minhas vizinhas, os ratos são meus vizinhos, vários animais são meus vizinhos. E quando eu vou na estrada, outro dia eu ia na minha roça, vi uma cobra linda, maravilhosa, pensa numa serpente enorme, que a gente chama aqui cobra de viado. Quase que eu piso em cima dela. E ela percebeu que eu estava distraído, ela ficou quietinha. Aí eu me afastei. Quando eu estava distante, aí eu pensei assim, que tal eu espantar essa cobra? Aí eu espantei, ela veio na minha direção. Olha só que maravilha. O que ela disse? Eu te respeitei, por favor, me respeite. Então o que eu fiz? Caí fora. Caí fora porque ela estava no território dela, mesmo o território dela sendo a minha roça. A minha roça cabe a cobra. Eu nunca fui picado de uma cobra na roça. Fui picado uma vez em casa. Olha que doideira. Né? Mas também não aconteceu nada de grave. Então, assim, lá em Gênesis, quando Deus condena Adão e tira Adão do jardim do Éden, ele desconecta. Então, ele cria a humanidade separada da natureza. O que é que nós temos que... Só que esse mundo, ele está terminando. A superestrutura eurocristã monoteísta, as teorias, quebraram. Fundiram, já era. Essa galera está toda pirada. Sabe? A última fala, que coisa doida. A última fala que eu fiz em Brasília, antes do coronavírus, no início foi 26 de fevereiro, ou foi 2 de março, uma coisa assim. O que é que eu dizia? A humanidade é a doença do mundo. Só os seres humanos sofrem de pandemia. Só os seres humanos têm doença crônica. Os outros seres só têm se entrar em contato com a gente. Se não entrar em contato com a gente, não tem. Tem doenças leves que eles mesmos se curam. E olha só que doideira. Os peixes não têm hospital. As abelhas não têm hospital. Os pássaros. As outras vidas não precisam de hospital. Só na alimentação, só no compartilhamento, consegue viver o seu ciclo. Aquele animal que acostuma viver 20 anos, vai sempre viver 20 anos. Só os humanos é que não conseguem. Só os humanos é que precisam de hospital. Só os humanos é que precisam de remédio, porque na alimentação, então, porque estão desconectados da natureza. Então, não é nem só, sabe, uma relação com a natureza, é uma integração com a natureza. Nós precisamos nos reintegrar, nos reeditar. Nós precisamos nos sentir natureza. E a partir do momento que nós nos sentirmos natureza, a natureza vai perder o medo de nós, porque nós somos... Olha só que doideira! Você veio dizendo uma poesia para a minha roça. Como é que faz o agronegócio? O agronegócio, eles não pisam na terra. O cara sobe em cima daquele trator com os pneus mais altos do que ele. Aí vai, em vez de dizer uma poesia, liga o motor, o bicho ronca, ele baixa aqueles arados de ferro e rasga o ventre da terra. Estupra a terra. O agronegócio estupra a terra. E ainda bota veneno. Que violência. Por isso que eles não comem. Por que o povo do agronegócio não come a soja que eles plantam? Porque filho de estupro é filho abandonado, é filho mal querido. Então, eles estupram a terra, é diferente. Então, o que nós precisamos é deixar de estuprar a natureza. E
nos relacionar de forma erótica com a natureza, transar com a terra, transar com as plantas, transar com o vento, com o sol, com as águas. É isso. O Renato um comentário falando que esse projeto formativo, Ancestralidade Griot, vem proporcionando a cada encontro uma grande possibilidade de conhecimentos ancestrais, onde grandes conhecedores e intelectuais abordam nitidamente a historiografia dos povos tradicionais quilombolas do Brasil. Valeu, Renato. Gente, quem mais tiver perguntas para colocar aqui no chat, podem colocar que eu estou lendo. A Tanise está dizendo que é uma lição de vida e está encantada com a sua fala, professor. Ana Lídia, sensacional esta fala. Amei tudo, estou em êxtase com as provocações e desequilíbrios para nos centrar. Nádia tem alguma... Está inscrita, ela pediu inscrição no chat também. Pode falar, Nádia. Então, mestre Antônio Bispo, eu não sei se foi no livro ou se foi na entrevista que você narra 2 lições de solidariedade que você aprendeu com sua avó. Aí você disse que uma delas era que ela te ensinou: meu filho, não é feio pedir, e não é feio, é ruim. Agora, feio é deixar pedir. Se você perceber que a pessoa vai precisar pedir, não deixa ela pedir, atenda. Então, para mim, isso é que é ser solidário, é você perceber, é você não dar o que sobra, é você dar o que a pessoa precisa para não precisar pedir. Então, a solidariedade é essa solidariedade que sua avó lhe ensinou. Eu queria saber quais outros saberes, além da solidariedade, você poderia destacar aqui que você aprende na sua comunidade? Com seus avós, com seus parentes, com seus ancestrais. Vou lhe dizer alguma. O tio Norberto, que era irmão de Mãe Joana, foi um dos meus mestres. Engraçado, assim. Mãe Joana me ensinava uma parte e tio Norberto me ensinava outra. Mãe Joana me ensinava muito mais no cultivar, do lavrar. E o tio Norberto muito mais do beneficiar. É engraçado isso. Mas Mãe Joana também ensinava a beneficiar. Por exemplo, com Mãe Joana eu aprendi a plantar o algodão, cuidar do algodoeiro, colher a lã, fiar, eu aprendi a fiar com a Joana, tecer, e só não aprendi a costurar a roupa, porque ela fazia tudo, inclusive costurar a roupa. Então, tingir com tintura de madeira. Então, a minha geração avó, ela dominava o que chama-se hoje de cadeia produtiva. Então, elas tinham uma resolutividade. Mas tudo isso era conversando. Não se fazia isso ensinando, era inspirando. Então, vou dizer uma das coisas importantes que o tio Norberto me ensinava, e naquele tempo eu achava que era uma besteira. Ele dizia, olha, ele me ensinou a adestrar boi, a serviço. Ele dizia, o boi não precisa trabalhar para comer. Cada vez que você for pegar o boi para trabalhar, peça, por favor. Talvez ele não concorde com você, mas pelo menos você tenha a dignidade de dizer para o boi que você está pedindo, é você que está precisando. Que nesse momento você é inferior ao boi, que o boi é superior. Reconheça para o boi a sua inferioridade nesse momento. Isso para mim era fantástico. E quando o boi cansava, ele dizia, não bata, solte o boi. O tio Norberto andava de pé, ele tinha uns cavalos lindos e ele andava de pé. E as pessoas, Norberto, por que você não monta seu cavalo? Não estou precisando do favor dele agora. Ele anda com os pés dele, eu ando com o meu. Quando eu precisar, eu peço. E, de fato, quando ele chegou assim, mais para o meio da idade, aí era interessante, que ele dizia... Era assim, era muito emocionante, que ele dizia, meu cavalo velho, lamento muito, mas estou precisando, me faça um favor, me leve para o lugar tal. Então, isso, para mim, foi uma demonstração de como nós somos natureza, de como nós devemos viver a natureza. A outra coisa que a Mãe Joana dizia assim, a vasilha de dar é a mesma de receber. Ponto. Só isso. Isso são palavras germinantes, são palavras inspiradoras, sabe? Outra coisa, sabe, que... Mas ela dizia, mas ela fazia. Assim, eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou lá e pediu para pisar um arroz no pilão, para pisar de meia, metade para ela e metade para a Mãe Joana. Aí a Mãe Joana diz, vá lá dentro, pegue um arroz e dê para essa pessoa.
Não precisa você pisar arroz para mim, que aí você vai cansar. Você vai pisar o meu, você vai cansar. E como é que você vai pisar o seu? Cansada. Pegue o arroz para essa moça. Aí eu dizia, mãe Joana, que tanto? Pegue o arroz para essa moça. Aí, mãe Joana, que tanto? Pegue o arroz para a moça e não meça. Porque tudo que se mede é pouco. Aí, eu pegava a maior vasilha que tinha, enchia de arroz e entregava para a moça. E a moça ficava muito feliz. Aí foi engraçado que sempre quando ela vinha pedir arroz, ela pedia para mim pegar o arroz para ela. Ela já dizia, olha, a Joana me deu um arroz, vai pegar para mim, porque ela sabia que eu ia pegar, orientado pela mãe Joana. Então, essa história de tudo que se mede é pouco, é fantástico, é uma das grandes lições de vida. E assim foram várias outras, E cupim que vai à festa de Tamanduá. Pronto. Agora, essa questão do cupim na festa de Tamanduá, ela é mais recente. É que nessa história, assim, eu não voto desde 96. Alguém deve votar? Deve, desde que não seja eu. Por quê que não precisa ser eu? É porque ninguém dá conta de fazer tudo. Já que eu não dou conta de fazer tudo, eu vou fazer apenas tudo que eu dou conta. Então, eu não dou conta da via eleitoral. Bom, aí quando fizeram o impeachment da Dilma, aí aquele povo com história de golpe, aí tem essas coisas que vêm de repente. Aí me perguntaram, Nego Bispo, o que você acha? Foi golpe ou não foi? Aí eu falei, olha, cupim que vai para a festa de Tamanduá, dificilmente volta. Daí pronto, daí eu fiquei, sabe, reeditando isso em todos os momentos. Mas foi para dizer que as alianças que a esquerda fez com a direita foi tão desproporcional que a esquerda acabou sendo cupim em festa de Tamanduá. Perfeito. Bom, nós temos aqui um comentário. A Eliane está ali, me de cá também, Eliane. A Luci Neves traz aqui, viu, professor? Outra coisa interessante que a sociedade impõe regras, escadas para aqueles que querem mostrar que tem capacidade de chegar lá. Vem um homem com essa simplicidade toda, passar tantas verdades, um ser inteligentíssimo. Amo meu povo, isso que é conhecimento divino. Então, aqui a nossa gratidão. Nádia, tem mais alguma questão para poder trazer? Vou voltar para o chat. Bem, eu tenho muitas, mas para não cansar o mestre, eu acho que a gente fica por aqui. Na verdade, tem gente dizendo aí no chat que quer mais, né? Que quer de novo. Eu não sei se o mestre bispo quer vir, então estão negociando, né, mestre? Ele acha que tudo que ele poderia compartilhar hoje ele fez aqui, então é vocês que têm que convencê-lo a vir ou não de novo. Então, olha para isso. Vocês é que têm que convencê-lo se precisa ou não dele de novo. Eu quero dizer que eu fico sempre maravilhada, eu acho que mestre Antônio Bispo é um dos mais importantes intelectuais quilombolas que a gente tem no Brasil hoje, né? Eu quis muito que os quilombolas, as quilombolas, professoras, lideranças de Ilha de Maré conhecessem o pensamento de Antônio Bispo, porque isso mostra a potência que o quilombo tem, né? Isso mostra o quanto o quilombo é um lugar de conhecimento, de produção de conhecimento, que a gente precisa estar atento, porque a gente não precisa de outros lugares para nos referenciar, porque o próprio conhecimento que existe no quilombo nos instrumentaliza para interpretar e lidar com a realidade. Então, foi por isso que eu quis muito trazer Antônio Bispo, para dar de presente aos quilombolas, às professoras, às lideranças de Ilha de Maré, por essa capacidade que ele tem de compartilhar saberes dessa forma griot, né, que tem tudo a ver com o projeto. Então, eu quero agradecer enormemente, dizer a mestre Antônio Bispo que se ele vier de novo, vai ser uma honra para a gente, né? Mas vou entender, porque muitas pessoas, muitas comunidades, a universidade quer Antônio Bispo, então ele deve estar com a agenda cheia, mas dizer que o projeto Ancestralidade Griot ficou muito honrada. Eu sei que a gente
Não, os R$ 80 hora aula, ele não chega nem de perto no valor que tem essa sabedoria que foi compartilhada aqui. Por isso, agradeço pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos nessas condições. E é isso, só agradecer, dizer que a gente se coloca à disposição no que for preciso. A gente teve aqui 105 pessoas conectadas, então dá para a gente fazer essa rede para colaborar para que o livro saia, né? Porque é o pensamento quilombola circulando no Brasil, então isso nos empodera, isso fala sobre nós. É isso. Se não tiver mais nada, não sei se a Liane, a Ariane, que não falou nada, querem dizer alguma coisa. A gente tem lideranças aqui, Renato, se quer abrir o microfone para falar alguma coisa. É o momento de vocês aproveitarem essa presença, aproveitarem para trocar experiências, né? Eu já digo da minha imensa gratidão. Não vou falar muito, porque não tem palavra para descrever o que eu absorvi nessa tarde e o quanto a minha vida, o meu pensamento, que já buscava algo assim, sabe? Muito obrigada, eu com certeza vou buscar muito mais ler e compreender sobre essa forma, eu vou levar para a sala de aula, eu vou levar onde eu for, porque nós somos essa natureza, nós somos esses seres que precisam, com certeza, mudar de trajetória, aqueles que ainda estavam numa trajetória errada. Obrigada, Antônio Bispo. Tem 3 pessoas que levantaram a mão, viu, Jéssica? Ariane, vamos lá Renato. para as mãos levantadas. Renato, pode ficar à vontade, abrir seu microfone, sua câmera e falar. Opa, gente, boa tarde mais uma vez. Me ouve bem? Vocês me ouvem? Sim. Perfeito, Renato. Agora, não sei se vai dar para eu ficar devendo essa questão da minha câmera aí. Vou ficar devendo. Mas assim, de antemão, né? Agradecer esse mestre, né? Nego Bispo, por trazer realmente a essência da história do povo quilombola do Brasil. Porque ultimamente, né? A gente vê muitas histórias artificiais do nosso povo. Aí quando eu vejo essa ilustre pessoa contar, eu fiquei todo arrepiado aqui. A história dos nossos anciões, dos nossos mais velhos. Acredito muito, também reforço, que aqui Ilha de Maré, né, mais precisamente Praia Grande, mas também acredito em outras comunidades, não foi diferente. A nossa história, os nossos ensinamentos ancestrais pelos nossos mais velhos, é a doação, é ser humano, é pensar no outro, é se colocar no lugar do outro. Aí a gente vive num mundo hoje totalmente estranho. É tipo assim, eu estou aqui na ilha, para mim é um choque quando eu vou para a cidade e vejo o individualismo, um querendo passar por cima do outro, essa coisa de querer ser destaque, de estar no topo, de querer pisar. Então, o ser quilombola ensina a pessoa a ser humana. E diante desse mestre aí, só me faz mais ainda acreditar que estamos no caminho certo. E devemos mostrar às nossas crianças, e essas histórias devem ir para a sala de aula, eu digo já, não é amanhã não, é hoje. Para a gente ter, não só as crianças que moram no quilombo, e sim todas as crianças do Brasil, entender realmente a essência da vida, que acredito muito que está num ser quilombola. Eu não desfaço de outros segmentos, mas eu costumo defender, vou muito pelo mestre, né? Agora eu costumo defender um pouquinho do que é meu. E somos histórias verdadeiras. Era isso que eu queria. Uma saudação aí para o mestre, né? Bispo, Nego Bispo, professor, né? E agradeço mesmo por estar fazendo parte dessa construção e parabenizo mais uma vez nesse lindo projeto. E estamos juntos, viu? Aquele axé para todos. Obrigada, Renato. Nós temos duas pessoas aqui também para falar. Temos a Ariane e Luzia. Eu vou pedir que vocês, meninas, sejam breves, porque aí depois Nádia termina com os avisos. Nós temos 9 minutos para terminar, não é 9 para cada. Ariane, fica à vontade. Gente, boa tarde.
Hoje eu senti um pouco de dor de cabeça, então acabei ficando quietinha e o notebook travou. Então, já foi, né? Assim, eu fiquei muito feliz com as falas que eu escutei. Já tive a oportunidade de escutar, né, o professor Antônio Bispo pessoalmente na Universidade Federal da UFBA. Realmente é maravilhoso, né, estar nesse momento contigo aqui. Gratidão por ter aceitado, né, diante do que já foi dito. Mas, assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, professores e professoras, porque na leitura do livro fala sobre o papel histórico, né? Enquanto passado, enquanto interlocutor, e o presente enquanto locutor do futuro. Então, eu queria muito que o senhor deixasse essa mensagem. Qual o papel histórico para nós, professores e professoras, diante dessa realidade em que nos encontramos, né? De contradições, de hegemonia, de um capitalismo perverso, e assim vai. Queria muito que o senhor falasse um pouco sobre essa importância da educação, né, e de nós educadores e educadoras. E obrigada mais uma vez. Jéssica, propunha que a gente ouça as três e depois passe para o mestre fazer as considerações finais, já respondendo, entendeu? Era isso que eu ia falar. Luzia, que é a última pessoa com a mãozinha levantada, obrigada a todos que participaram. Então, Luzia fala e, posteriormente, o mestre se despede e faz as suas considerações. Obrigada. Boa tarde, gente. Com relação à aula, é show, viu? Que aula. Vou ser breve. E com relação à lista, entendeu? Eu já participei de várias aulas e nunca consegui assinar a lista. Eu sempre sinalizei, sabe, pedindo ajuda. Hoje, graças a Deus, eu acho, talvez eu tenha conseguido assinar. Aí eu quero saber o seguinte, porque eu sei que é prejudicial, né? Não assinar a lista de presença para o certificado no futuro. Essas aulas que eu não consegui assinar, não tem mais como eu assinar? Minha pergunta. Pronto. A gente vai te chamar no privado. A Ariane vai colocar aí no chat o telefone do projeto, caso a gente não consiga te localizar na lista. Pode chamar ela que ela vai resolver para você. Você tem alguma colocação para falar com o professor? Apenas isso? Não, eu já falei, a aula foi show, entendeu? Eu tô aqui, a minha casa tá em obra, eu não tô podendo falar muito, tô toda encapotada, cheia de máscara, que eu sou alérgica aí, eu tô fazendo o maior esforço para falar, entendeu? Mas amei certo, a aula. Luzia. Obrigada pela participação. Me desculpe, você falou para eu lhe chamar no privado, você falou isso, não foi? Isso, a Ariane já colocou no chat o número, pode dar uma olhadinha aí nesse número de WhatsApp, chama ela que ela vai te orientar direitinho. Professor. Okay, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também, Luzia. Obrigada, professor. Desculpa. Foi mal. Então, gratidão, mas gratidão mesmo. Gratidão, Nádia, pelo convite. Gratidão a vocês também por terem apoiado o convite. Gratidão às palavras generosas das pessoas, tá? Aos compartilhamentos e às confluências. Muita gratidão. E com relação a estar ou não de novo com vocês, o que eu quero dizer é o seguinte. Estou muito satisfeito, gostei da conversa, né? Eu acho que nós tivemos tempo. Essa ideia de passar primeiro o vídeo e depois a gente entrar conversando foi maravilhosa. Essa ideia de vocês lerem no texto também foi bom. Então, ao invés de eu voltar a conversar com vocês agora, ainda no decorrer do curso, eu quero sugerir que todas vocês e todos vocês, inclusive as professoras e os professores, o que é que eu tenho a dizer aos professores e às professoras? Que vocês, professoras e professores, além de irem de encontro à geração avó de vocês, incentivem, inspirem as crianças também para procurar a geração avó. E que todos vocês, ao invés de imediatamente conversarem comigo dentro em breve, conversem com a geração avó de vocês. E vocês vão perceber que muitas coisas do que eu falei aqui, a geração avó de vocês já falou também para vocês, ou vai continuar falando. A única questão é, as avós de vocês, a geração avó não faz discurso, ela faz narrativa. Então é preciso a gente fazer uma pergunta e ouvir uma narrativa. Mas é isso. Muita gratidão e vão atrás da geração avó de vocês enquanto é tempo. E cuidem das mestras e dos mestres que vocês conhecerem. Porque muitas pessoas perguntam como
é que o saber vai transferido, vai passando de geração para geração. Ao invés de fazer essa pergunta, pergunte o seguinte: como está a vida das mestras e dos mestres? Como está a vida da geração avó? A geração que coloca, a sociedade que coloca a geração avó no asilo e a geração neta na creche é uma geração desconectada. Então, mais uma vez, gratidão e cuidem bem das avós de vocês e cuidem bem das crianças de vocês. Vivas, vivas, porque todas as vidas importam. Obrigada. Fazemos questão de abrir o áudio e aplaudir. Não só o seu saber, Muito mas obrigada, muito obrigada. Vamos abrir a câmera, gente, aplaudir, por favor. aplaudir a sua generosidade. Uhul! Muito bom! Show! Muito obrigada. Talvez, se a gente se vê mais lá na frente, quem sabe, já seja no final desse projeto, te contando o que a gente fez e colocou em prática, tudo o que o senhor nos trouxe aqui. Obrigada. Obrigada, mestre. Obrigada a todos, a todas, a todos que estiveram com a gente aqui nessa tarde. Convidar para a próxima quarta, né? Estaremos aqui de novo. E agradecer sempre pela presença e participação de vocês. Nádia, Diga, boa Eliane. tarde. A gente precisa falar da atividade do primeiro módulo. Ah, tá. Então, pode falar, Eliane. Mestre Bispo, fique à vontade. Agora eu vou cuidar das minhas cabrinhas. Nós gostaríamos de avisar que nós já fizemos e vamos disponibilizar tanto no grupo do WhatsApp quanto por e-mail a atividade do primeiro módulo. Nós temos duas questões básicas, né, para serem desenvolvidas pelos professores e pelas professoras, e também uma atividade a ser desenvolvida pela comunidade, lideranças. Então, nós vamos estar disponibilizando e temos um prazo até a semana que vem, mas tudo vai estar escrito no informativo, até a semana que vem para vocês responderem essas atividades, tá? Então, hoje, no máximo amanhã, isso vai estar sendo enviado para vocês. É importante a gente responder, viu? Que a gente precisa ouvir vocês, ver como é que tudo isso está chegando até vocês. Então, responder é importante para a gente. E tem tempo, não precisa correr. Qualquer dúvida faz o quê? Manda um e-mail de volta ou chama a Ariane no telefone do projeto. Tamo junto. Quarta. Estamos terminando mais uma vez no horário, ó. 17 horas. Hoje cravou. Beijo Parabéns. no coração de cada um e cada uma. Tchau, tchau, gente.